Impossível não crer.
nossos entes queridos, bacana, impregnando nossos lares nesses dias benéficos, trazendo a paz e serenidade. Mais uma vez agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita dessa encarnação. Senhor, seja presente em nossos corações, em nossos atos, hoje e agora sempre. Pessoal, então boa noite. Então, hoje a gente está com dois salões, né? A gente deixou lá na entrada, quem pegou a fichinha verde e a fichinha do Evangelho que permanece aqui. Mas está tendo uma confusão, porque o pessoal que está fazendo o tratamento, ou o pessoal que chega pela primeira vez na casa, eu tenho que seguir o Evangelho. Não, o tratamento você pode escolher as salas, tá? Não tem problema. É só 3 quartas, não necessariamente ficar aqui no salão. Você pode escolher a sala 1, ou se tiver 3 salas, você pode escolher qualquer um, tá? Você pode ficar à vontade. Outra coisa, dia 16 e 17 agora, temos o nosso encontro fraterno, né? Lá no Lar da Igreja de Cristo. Todo mundo já fez inscrição? Ou não, melhor, alguém sabe o que é o encontro fraterno? Melhor, assim, o pessoal faz aquela cara de paisagem, assim, o que é que ele está falando, né? Então, o encontro fraterno é todo ano que a gente realiza encontros de trabalhadores, né? A campanha de fraternidade da Albert Souza, quem já fez, então, geralmente, o encontro surgiu daí, porque, então, o pessoal, os caravaneiros queriam fazer uma forma de confraternização. Então, se criaram a questão da Concafras, né? Mas como a Concafras era a nível estadual, então muito grande, começou os encontros fraternos menores, né? Como vai acontecer agora, 16 e 17 aqui em Uberlândia. Então, esse encontro fraterno geralmente é a troca de experiência, onde a gente vai ter o estudo teórico e vai ter a prática desse estudo que vocês talvez vocês escolherem, ou vocês fazendo a inscrição, tem a lista de cursos lá que vocês podem escolher, e em cima disso tem os cursos que vai acontecer no sábado e no domingo, né? Então aí o pessoal vai fazer o dia todo. Então no sábado a gente vai começar a partir das 10 às 13 horas, credenciamento, então o pessoal talvez a gente fora, ou o pessoal que trabalha até meio-dia dá tempo de chegar. Então aí tem um almoço, vai ser servido lá, e o melhor desse encontro, gente, é 0800, não vai pagar nada, né? Então, o pessoal chegar lá, então pode. Aí passa a pessoa não conseguir fazer inscrição, uma pessoa, vou falar o nome dela, só vou olhar para ela. Ela falou, não, consegui na hora, na ceia não deu certo, mas a gente vai ter o pessoal da secretaria que estão fazendo inscrição na hora lá. Tá? Vai ter o Vitor Hugo, vai ter o Robson, então os concadores vai estar lá, o pessoal vai estar dando orientação para quem não conseguiu fazer o seu cadastro, né? Aí, outra coisa também, esse ano vai ser diferente, porque normalmente a palestra é feita lá no local, né? A gente tem os estudos e a palestra à noite é feita no local, mas só que esse ano vai ser diferente. Esse ano a palestra da noite vai ser lá no Paulo de Tarso, lá no Grupo Espírita Paulo de Tarso, lá na rua Mário Nunes, 174. Então, 174, então a palestra vai ser lá. Tá? E se alguém se interessar, então é isso que a gente tem que falar. Depois a gente tem uns folders aqui, se as pessoas quiserem levar para casa, dar uma olhada nos temas, tá? Fica à vontade. Então, na sala 1, alguém pegou a fichinha, sala verde, se quiser deslocar, tá lá, a Eliana está indo, e o Sr. Carlos está aqui, já está pronto aqui, ele está puxando a orelha aqui, ó. Eu estou no meu tempo aí, né? Eu vou ter esse tempo de volta. Mas fica à vontade. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de nos reunirmos neste tempo de amor e de trabalho para estudarmos os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. E para as nossas reflexões de hoje, permitam-me
propor-lhes alguns tópicos a respeito da justiça divina. Nesta primeira apresentação, nós temos aqui duas imagens extremamente sugestivas. Deste lado, temos um desenho que representa a cidade Nosso Lar, no plano espiritual superior. E daquele outro lado, nós temos uma representação artística da região que nós conhecemos conforme as informações do Espírito de André Luiz em sua obra Nosso Lar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ou Umbral. Esta cidade espiritual fica localizada a cerca de 60 quilômetros de altitude no estado do Rio de Janeiro. E o Umbral, esta região, ela envolve toda a crosta terrestre, todo o planeta Terra. Os espíritos que estão em transição nesta cidade, a maioria retornará para o nosso plano. Raríssimos vão ascender para planos, para dimensões mais altas. E os que estão aqui nesta região, nesta dimensão próxima a nós, esses espíritos serão resgatados e recambiados, levados para as reencarnações. Muitos deles, reencarnações probatórias, que são as provações, expiatórias, que são as expiações, e muitos também poderão aqui reencarnarem cumprindo suas missões. O porvir e o nada, o futuro ou coisa alguma. Em o livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos traz algumas questões de tal relevância que é muito importante que nós meditemos sobre elas. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Aliás, ninguém gosta de falar em morte. Existem aqueles que, quando nós nos referimos ao passamento, eles fazem o sinal da cruz, porque não gostam de ouvir falar em morte. Tudo neste mundo evolui, embora existem tradições religiosas que se encontram estagnadas no tempo, vivem no Velho Testamento. E vai aqui uma observação, nenhuma crítica, mas respeitosamente cultuam o que já ficou há mais de 2000 anos na história da humanidade. A história de nós, seres humanos que habitamos o planeta Terra, é dividida em duas eras, antes e após o Cristo. E nós, espíritas, estudamos os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, e sabemos que o porvir, o futuro que nos aguarda, ele é glorioso. Como eu disse, tudo progride, mas o pensamento triste, mórbido, o sofrimento diante da morte, este não evoluiu. Não queremos aqui dizer que deveremos comemorar quando alguém que nós amamos vai para o plano espiritual, não, mas é a forma como nós encaramos este momento, ressaltando o que disse Allan Kardec a respeito da fé.
Fé robusta e verdadeira é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E quando nós sabemos que esses nossos irmãos que tanto amamos retornam para o plano espiritual, descartamos aí o desespero, mas compreendemos a tristeza, a saudade. Mas deixando a terra, para onde vamos? Essa é a pergunta. Às vezes alguns irmãos nossos ficam preocupados. Será que eu vou para o céu? Ou irei para o inferno? Para o céu o elevador sobe, para o inferno todo mundo sabe que ele desce. Mas nós temos horror só de pensarmos na possibilidade de irmos para essas regiões de sofrimento. Mas nós podemos definir para onde nós iremos. E a proposta de hoje é justamente essa: nós analisarmos o que nos aguarda. Existem aqueles que pensam que depois desta vida vão para um mundo superior e ter uma entrevista respeitosamente com Deus. Sim, já ouvi alguém dizer: por que ele não aparece? Por que ele não se apresenta? E aí, quando alguém chega a falar desta forma, não discuta, porque discutir com o ignorante nós perdemos. Mas não quer dizer que devemos escutar o esclarecimento. O que seremos após a morte? Existem aqueles que dizem nada, porque não existe nada após a morte. Muitos não voltaram. Uns dizem isso. Mas é porque negam as evidências, porque todas as religiões tratam da alma eterna. Nós viveremos para sempre, para sempre. Nós nunca morreremos, nunca. E que seremos após a morte? O que fizemos de nós antes dela. A palavra morte aqui, eu proponho que seja substituída pela palavra transformação. Transformação. Seremos no mundo espiritual o que nós estamos sendo agora. Mas tem gente que fala o seguinte: a pessoa fez o que fez para prejudicar os outros. E de longe alguém tem notícias que este desencarnou. E vai falar se era tão bom, mas aquela pessoa era tão boa, e o miserável está sofrendo, e o outro achando que virou santo. A morte não é milagre. É um processo natural e nós seremos, após esta vida, o reflexo de nós mesmos. Estaremos melhor ou pior? Agora cada um vai responder para si. Estaremos numa condição melhor ou não? Primeiro, nós admitimos que continuaremos vivos. Segundo, como é que está o nosso estado interior? Quais são os sentimentos que nós alimentamos? Porquanto os nossos pensamentos são os nossos sentimentos que nós, de alguma forma, elaboramos, porque trazemos conosco também um inconsciente, que é aquilo que está armazenado em nós, no porão da personalidade, como herança das nossas vidas pregressas, e que se manifestam através de intuições e muitas vezes de impulsos, de reações e de sombras, que são as qualidades inferiores que todos nós temos, pois se assim não for, nós não estaríamos neste plano, neste mundo de provas e expiações. Existiremos ou não? É fato, sabemos, continuaremos. Ser ou não ser, tal alternativa, para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada, viveremos eternamente
ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Então já sabemos, segundo o Espiritismo, que nós continuaremos progredindo. Em Paris, no túmulo de Allan Kardec, está a seguinte inscrição: nascer, viver, morrer, renascer e progredir continuamente. Tal é a lei. Olha que interessante. Nascer, viver, morrer, renascer e progredir continuamente. Tal é a lei. Mas prossigamos. Temor da morte. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Ficou mais claro? Estava obscuro, porque nós criamos isso, nós geramos isso. Mas já ficou mais claro para nós que todos trazemos a intuição de que a imortalidade é uma realidade. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? E muitos acreditam que continuarão, mas temem com medo de perderem aquilo que têm. Alguém nos diz assim: fulano morreu e deixou a mansão. Quando me falam isso, eu penso e não falo, porque eu não quero ser mal educado. Vai levar a mansão? Vai levar o carro de meio milhão de reais? Vai levar o quê? Há pouco tempo alguém me disse: eu não quero voltar a este mundo. E eu perguntei: você vai para onde, criatura? Para onde que você vai? Você já tem credenciais de luz para ir para o mundo superior? Porque essas credenciais de luz só as têm aqueles que aprenderam no sofrimento, no estudo, no trabalho, no amor, para desenvolverem suas potências espirituais, a fim de terem condições de habitar em dimensões mais elevadas. E aí, é melhor você rever os seus conceitos, porque talvez você irá para um mundo muito inferior à Terra, mas muito mesmo. Alguém pode achar assim: nossa, irmão, mas a verdade é assim? Olha, para quem está preparado, a verdade, ela vem do jeito que ela é. Para aqueles que não estão bem preparados, ela deve ser dosada, porque a verdade nós podemos compará-la a um diamante. Se lançado no rosto com força, ela fere. Então nós devemos tomar muito cuidado, mas não fugirmos do esclarecimento. E aí quem diz é o próprio Espírito de Emmanuel. Este temor é um efeito da sabedoria e da providência divina, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. É óbvio que nós tememos a morte, é natural. Esse temor é natural, mas ter pavor de nem pensar já é patológico. Porque se nós não tivéssemos esse receio, nós seríamos imprudentes. Não é fato? Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso, a tendência é que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Às vezes, irmãos nossos dizem assim: nossa, mas esse mundo está tão difícil, sombras para todo lado, tanta maldade, tantas coisas ruins acontecendo. E certa feita alguém disse isso em prece. E o que fazer? Perguntou
meditou na sua oração? Porque para todo lado só tem sombras. E aí o Espírito disse para aquele que estava suplicando: ninguém te impede de acender a própria luz. Se o mundo está em sombras, ilumine-se. Faça a diferença onde você estiver. Assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, tornada simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Ora, zelar pela nossa vida corporal é extremamente importante. É fundamental que nós cuidemos da nossa existência. Qual é a melhor encarnação que você já teve, minha irmã, meu irmão? Qual é a melhor encarnação que você já teve? É essa, exatamente, essa é a melhor. E aí existem aqueles que, eu acho que na outra existência eu fui rei. E ela que ouviu, falei, eu rainha. E certa feita, lá em Uberaba, de vez em quando eu conto essa história, chegou uma senhora muito bem apresentável fisicamente, o cabelo em primor, aquilo reluzia, joias maravilhosas resplandeciam, e ela estava acompanhada por várias senhoras, tipo uma dama da corte e as suas companheiras. E ela queria conversar com o Chico Xavier. Estava impaciente porque ela se achava importante demais. Até que chegou o momento dela falar com o Chico, e ela disse assim: Chico, estão falando que eu fui rainha na outra vida. E o Chico Xavier olhou para ela com toda aquela humildade e disse: é possível, minha irmã, porque as lavadeiras estão todas no céu. Vejamos. Reflitamos. Estou olhando para espíritos? Vocês estão olhando para espíritos? Não, nós estamos olhando para espíritos encarnados. Aqui, espírito, essa flama. Perispírito, corpo espiritual, corpo físico. Existem outros corpos? Sim, mas nós vamos nos ater a estes aqui. Perispírito e corpo físico. Porque ali no corpo físico tem um chamado dupletério, ou corpo vital. Quando nós desencarnamos, nós vamos com este, o perispírito. Este corpo espiritual, ele tem um peso específico. Um peso. O que estabelece esse peso? As nossas experiências. Diante dessas experiências, como foram as nossas atitudes? Quais são os sentimentos que nós cultivamos? Quais foram as ações que nós realizamos? Por quê? Porque se nós empreendemos todos os nossos esforços na prática delituosa do mal, este corpo espiritual ele fica mais pesado, ele fica mais denso. E aí, ao desencarnarmos, nós deixamos o corpo material, junto do corpo material, o corpo vital, ou duplo etéreo, e levamos conosco o perispírito. O perispírito pesado, ele fica mais próximo deste plano em que nós estamos. Aquele que viveu no bem, e não estou falando aqui de santidade, estou falando daquele que se esforça para viver os ensinamentos do Cristo, que se esforça para cumprir com seus deveres. O que é dever? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é obrigação moral. A primeira obrigação é para conosco, revermos as nossas atitudes, repararmos os nossos erros, transformarmos intimamente, sermos espíritos que combatemos as nossas más tendências e que não poupamos esforços para auxiliarmos os nossos irmãos na chamada caridade. E aí o nosso corpo espiritual fica mais leve e nós nos elevamos para esferas espirituais mais felizes.
Recordam-se da primeira apresentação? Umbral da cidade do nosso lar. Para aqueles que estão em melhores condições, o porvir, o futuro, vai ser mais venturoso, mais feliz. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, sabe que você é insubstituível? Que você é único? Que você faz diferença nessa humanidade que nós nos encontramos? Não existe ninguém nesse globo composto de cerca de 8 bilhões de habitantes que seja igual a você, igual a mim. Não existe. Somos únicos. Por isso nós devemos valorizar essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Quando olhamos para trás, quantas reencarnações nós já tivemos? Segundo o Espírito de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nós conquistamos a razão, ou seja, a capacidade de pensar há 40 mil anos. Vejamos. E tem muitos irmãos nossos que não querem evoluir. Ficam mais de 1000 anos repetindo os mesmos erros. Pasmem, cometendo os mesmos erros. Reencarnam e desencarnam, por exemplo, ciumentos, avarentos, sensuais e por aí vai, preguiçosos. Então, o corpo usado destrói-se, o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna o mundo espiritual onde paira para depois reencarnar. Ponto pacífico, todos entendemos. Aqui nós temos também uma representação artística do espírito de luz do Clarencio, do ministro Clarencio, resgatando o espírito de André Luiz que estava no grau. Nós temos um espírito de luz e temos aqui um espírito em trevas. Trevas por quê? Sofrimento. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Sabemos que este irmão em sofrimento aqui estava neste momento, depois de 8 anos, errando neste planeta chamado umbral, porque ele envolve toda a crosta terrestre. Nessa esfera, nessa dimensão, como queira. E ele, no espírito, já numa condição superior. De sorte que de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precise estar cada qual em lugar distinto. Até então, o espírito de Clarencio sempre visitava André Luiz nas regiões inferiores, mas André Luiz não conseguia vê-lo, assim como não conseguia ver a sua mãe. Por quê? Por conta da vibração. Assim que ele lembrou-se de quando orava, conforme sua mãe lhe ensinara o Pai Nosso, depois de muito sofrer, orando, ele conseguiu ver o espírito benfeitor de Clarencio e foi resgatado e levado para o nosso lar. Aqui nós temos uma apresentação de uma entidade angélica e ali um espírito em sofrimento. Alguém pode dizer assim, mas será que existem seres assim? Existem. Perfeitamente. Os espíritos mais elevados podem se apresentar para nós com asas. Podem se apresentar para nós com a forma que bem desejarem. Então aqui nós temos uma entidade angélica e um espírito em sofrimento. Qual que é a proposta aqui?
Meus irmãos, minhas irmãs, ninguém, nenhum espírito, por pior que ele esteja no nosso conceito, ficará desamparado, ficará sem o amparo de Deus. Para isso o Senhor conta com entidades angélicas, com espíritos benfeitores, para que possam levar aqueles que sofrem a consolação, a esperança, a renovação. Graças a Deus. Alguns irmãos nossos dizem que Deus é amor. Ora, o amor é um dos atributos de Deus. Nele, o amor é infinito, mas quem assim assevera, conforme João Evangelista, nós respeitamos. Existem aqueles que dizem que Deus é energia. Deus é muito mais que energia, pois Ele é que gerou a energia. A Trindade Universal é Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Então Ele não pode ser a sua obra. Ele não pode ser a sua obra. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Nós sabemos que muitos irmãos nossos, eles são atinhoados com uma inteligência singular. Alguém disse que não tem pessoas mais inteligentes que as outras, e eu pedi perdão, mas eu não concordei, uma vez que nem todos fomos criados no mesmo momento. Espíritos que foram criados antes de nós e que evoluíram mais do que nós, eles têm mais habilidades intelectuais do que os outros. Muitos espíritos estão na nossa frente na evolução. Mas aí, existem aqueles que desencarnam, vão para uma instituição no plano espiritual, chega lá, qual que é o curso? Espiritismo. Aí o mentor fala uma questão lá do livro dos Espíritos, o arrogante que desencarnou aqui achando que sabia, fala assim para o mentor: eu não concordo com o senhor. Quer saber mais do que o mentor. Quer saber mais do que o mentor. Imagina como é que era essa coisinha quando estava encarnado. Aqui, planeta Terra, aqui é a cidade nosso lar. Esse formato de estrela, na verdade, Dona Eigorina, já desencarnada, uma médium extraordinária, sobrinha do professor Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, ela foi levada para as esferas superiores para poder visitar o nosso lar. E ela fez um desenho da cidade. Ela tem esse desenho de uma estrela. Está lá no livro Cidade no Além. Tem um desenho lá. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem a eles em toda a parte em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. O espírito que conquista esta felicidade íntima, que reside na paz de consciência, e eu estou falando da consciência iluminada pelos ensinamentos do Cristo, ainda que desça ao inferno, não vai deixar de ser feliz, porque a sua felicidade não está comprometida, uma vez que já venceu as suas fraquezas, as suas mazelas íntimas. Depende de nós, o céu ou o inferno. Mas o céu e o inferno estão aonde? Começam em nós. Quando nos entregamos à ignorância, nós vivemos os tormentos íntimos, a consciência nos culpa, nos entregamos ao remorso, e aí sofremos o inferno interior. Em contrapartida, trabalhando no bem,
nós vamos conquistando uma paz perene, uma serenidade, uma paciência, uma tolerância. E aí somos páginas de luz do Evangelho do Senhor. Para finalizar, nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Chegará um dia, e aí eu quero falar para aquele irmão, para aquela irmã que não quer voltar para a terra. Chegará um dia que nós não mais reencarnaremos. Nós não precisaremos mais de reencarnações em mundos inferiores. Porque seremos espíritos mais elevados. E aí, nós só reencarnaremos para cumprimento de missões, como espíritos que já vieram à Terra e que tivemos notícias, dentre eles, muitos apóstolos do Cristo. Muitos espíritos que vieram e que nos ensinaram em todas as nações, vieram de mundos superiores. Chegará um dia que nós não mais passaremos pelas dores, pelas aflições. Não. Meus irmãos, minhas irmãs, existem mundos que todos os seres são felizes, mas uma felicidade verdadeira, está além da nossa imaginação. Qual é o mundo que nos aguarda? Um mundo de regeneração. Este nosso planeta, para finalizar, de fato, está no segundo grau. Primeiro, pedagogicamente falando, em relação aos outros mundos. Segundo Allan Kardec, mundos primitivos. A Terra já passou deste período. Agora é mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Depois para o mundo de regeneração, terceiro grau. Neste mundo de regeneração ainda há sofrimento, ainda se encontram espíritos que estão em péssimas condições, mas é um mundo melhor, onde o bem está predominando. Desta condição de mundo regenerado, nós iremos para um mundo feliz, ou seja, a humanidade será na condição de mundo feliz. Aí é a predominância total do bem. Total. Aí dizem que nestes mundos, meus irmãos, minhas irmãs, os espíritos têm uma felicidade tão expressiva que quando olham para trás, para espíritos que estão em sofrimento, eles querem compartilhar essa felicidade com eles, porque eles são amorosos e por amor a Deus e a nós, eles descem. E quanto mais descem, mais se elevam. E aqui vão chegar aos mundos celestes ou mundos divinos. E quando chegarem aos mundos celestes e mundos divinos, todos nós aqui chegaremos, aí nós seremos espíritos com a consciência crística de Cristo. Se alguém perguntar, você sabe o endereço do nosso Senhor Jesus Cristo? Olha, vou te falar, ele está em nossos corações. Mas se eu puder dizer que ele tem um planeta que ele habita, é um mundo divino. Um mundo onde todos os espíritos que lá habitam são tão maravilhosos quanto ele. Então, que esse Jesus maravilhoso, que um dia deixou de viver nesses planos mais altos e veio esse mundo de sombras, trazer-nos a sua lição libertadora, que ele possa estar conosco, guiar os nossos pensamentos, iluminar os
nossos sentimentos e fortalecermos para que um dia possamos viver a glória do seu reino. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e nos ilumine agora e sempre. Gratidão, meus irmãos, minhas irmãs. Esse é o momento do passe, as pessoas vão dirigir à Câmara de Paz, depois vão retornar e aqui fazermos a nossa oração final. Agradecer a todos que estiveram e que vão estar aqui presentes. Jotinha Divulgações, Movimento Espírita Uberlândia. Muito obrigado a todos.